aí galera, tudo certo? O professor Felipe na área com vocês. Vamos trabalhar mais uma aulinha aí sobre a nossa deliciosa trigonometria da matemática, né, no círculo trigonométrico. Lembrando que nós já tivemos aí duas aulas, tá legal? Uma aula ali com a apresentação do círculo trigonométrico, né, com relação ao eixo do seno que está na vertical, eixo do cosseno que está na horizontal e o eixo da tangente que está paralela ao eixo vertical, né? Vimos também sobre como fazer transformação de ângulos de radianos para graus, que são as duas unidades de referência que nós temos aí para os ângulos no círculo trigonométrico, né? Então, dando continuação a esse nosso conteúdo, temos aí a relação fundamental da trigonometria. Retomando, o nosso círculo trigonométrico, aqui está representado com o eixo Y na vertical, também conhecido como eixo das ordenadas, e no eixo horizontal, eixo X, também conhecido como eixo das abscissas. Entendeu, né? Isso aí. Então, eixo do cosseno, entendeu de novo, né? Isso aí. Então, eixo do seno e cosseno. Muito bem. Aí um ponto qualquer do círculo trigonométrico, um ponto qualquer em cima desta circunferência. Por exemplo, aquele ponto P. Muito bem. Aí nós temos aqui, ó, um triângulo retângulo. Por quê? Porque aqui nós vamos acabar formando um ângulo reto. Aqui nós temos ângulo reto, muito bem, ângulo de 90 graus, certo? E num triângulo retângulo, duas coisas que você pode aplicar. Uma delas é o teorema de Pitágoras, só podendo ser aplicado num triângulo retângulo. Outra é usar a trigonometria do triângulo retângulo, o soca à toa. Seno relaciona o oposto e hipotenusa, cosseno relaciona adjacente e hipotenusa, e a tangente relaciona o oposto com adjacente. Isso aí é a trigonometria do triângulo retângulo. Foi visto já numa outra aula, beleza? Não é o nosso foco agora. Bom, nesse triângulo retângulo você pode então aplicar Pitágoras, certo? Lembrando que, como o círculo trigonométrico tem raio de uma unidade, esse comprimento OP é o raio da tua circunferência e ele mede 1. Muito bem, aplicando Pitágoras, quem é a hipotenusa para esse triângulo? Cara, a hipotenusa sempre vai estar na frente do ângulo reto. Quem está na frente do ângulo reto aqui? 1. Então, aplicando Pitágoras, 1 elevado ao quadrado. Pô, mas 1 ao quadrado é apenas 1. Por isso que é a relação fundamental, o nome dela, relação fundamental da trigonometria. Hipotenusa é 1. Agora, um dos catetos é esse verde. Um dos catetos é esse cateto verde aqui, ó, onde a representação dele é o quê? É o cosseno do ângulo. Quando você faz um ângulo alfa qualquer, o deslocamento horizontal dele, lembrando que fez um ângulo, tem o ponto. Esse ponto vai ter uma coordenada no eixo X e vai ter uma coordenada no eixo Y. A coordenada no eixo X é exatamente o valor do cosseno do ângulo, enquanto a coordenada no eixo Y vai ser exatamente o valor do seno daquele ângulo, certo? Então, um dos catetos é o cosseno, mas como você está aplicando Pitágoras, é todo mundo ao quadrado, ok? E o outro cateto acaba sendo o seno, já que o deslocamento, ó, fez o ângulo, ponto. O deslocamento vertical dele representa o seno daquele ângulo, que é o valor da coordenada Y dele, certo? Então, se esse tamanho aqui em vermelho é o seno do ângulo, você pode concluir que todo esse comprimento vermelho é o mesmo valor daqui. Ou seja, esse cateto é, na verdade, o seno daquele ângulo. Seno do ângulo representado por vermelho. Ou seja, a relação fundamental da trigonometria, ela nada mais, nada menos é do que aplicar Pitágoras. Só isso, cara. É aplicar Pitágoras nesse triângulo retângulo. Em destaque, aplica Pitágoras nesse triângulo retângulo e você vai ter a relação fundamental. Toma cuidado, cara. Relação fundamental, como o próprio nome já diz, relação, não é fórmula. Tu não vai encontrar isso daqui em nenhum formulário de nenhum vestibular. Relação fundamental. O que é fórmula, uma coisa, relação é não. Agora, da onde que tu encontra ela? Apenas aplique o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo. Sempre a hipotenusa em azul, a hipotenusa é 1, já que o círculo trigonométrico tem raio de uma unidade.
um dos catetos é o cosseno e o outro cateto é o seno. E não importa qual o quadrante. Eu acabei colocando o desenho, mencionando o primeiro quadrante, mas tu teria o mesmo triângulo se, por exemplo, estivesse no segundo quadrante. Olha só, se por exemplo o teu ângulo se fosse um ângulo aqui ó, do segundo quadrante, não tem problema. Cadê o triângulo retângulo que tu vai aplicar o Pitágoras? O triângulo retângulo está aqui, ó. Um dos catetos, esse cateto vertical é exatamente o seno daquele ângulo. Esse vertical é o seno do ângulo. Enquanto o cateto horizontal, esse daqui em verde, é o cosseno do ângulo. Só que os valores do cosseno que estão na horizontal têm valores positivos à direita, claro, né? Os valores do x são positivos à direita, enquanto à esquerda você tem os valores negativos. Portanto, esse cosseno aqui, ó, esse verde aqui que representa o cosseno do ângulo, ele vai ser um valor negativo, porque ele está à esquerda, porque ele está no segundo quadrante. Mas não tem problema. Por que não? Porque como tu vai elevar ao quadrado, não importa se a tua base é positiva ou negativa. Como vai ser elevado ao quadrado, sempre se torna um resultado positivo. E aí, mais uma vez, você tem aquele mesmo triângulo retângulo. Aqui formando o ângulo reto e na frente do ângulo reto, você tem a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é esse azulzinho que é o raio do teu círculo, não é? E o raio dele é de uma unidade. Então, se mais uma vez você aplicar Pitágoras nesse triângulo retângulo, tu vai concluir a mesma relação fundamental da trigonometria. Cara, e olha o nome, relação fundamental, ou seja, grande importância. E tem um detalhe, já na sequência, nessa mesma aula de hoje, nós veremos outras duas relações que acabam derivando dessa relação fundamental. Que outras relações são essas? São aquelas que acabam envolvendo as inversas trigonométricas. Como assim inversas? É o que nós veremos agora. Bom, antes disso, vamos dar uma olhadinha num exemplo aqui, ó. Mesmo círculo trigonométrico e calcule o valor do seno sabendo que o cosseno mede 3/5. Vale 3/5 o cosseno do ângulo. E olha só que interessante, cara. Você vai ter aqui uma consideração sobre qual o quadrante que se encontra o ângulo. Cara, tu nunca vai resolver nada nisso daqui. Isso aqui só serve para te dizer qual o quadrante que está o ângulo, só. Tá, mas para que eu tenho que saber o quadrante? Tu tem que saber o quadrante para poder dizer o sinal dele, só isso. Isso aqui não é uma inequação não, cara. Você não precisa resolver nada aqui. Só serve para te dizer qual o quadrante. E para que tu tem que saber o quadrante? Para poder dizer o sinal, só isso. Como assim, prof? Olha aqui, ó. Seno, ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante. O seno é negativo no terceiro e no quarto quadrante. E o cosseno? Cosseno está na horizontal. O cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante, enquanto ele é negativo no segundo e no terceiro quadrante, tá ok? Bom, me diga esse, ó, 3π sobre 2 até 2π. Que ângulos são esses? 3π sobre 2 representa 270 graus. 2π é 360, ou seja, os ângulos x têm que ser maiores que 270, mas eles não podem passar de 360. Vem cá, que quadrante é esse? Qual o quadrante que tem ângulos? Lembrando que tu começa aqui no 0, 0, né? Vai lá, ó, começa ângulo de 30, 40, 50, 60, 70, 90 graus, 180 graus, 270. Ou seja, o ângulo tem que ser maior que 270. Tem que ser maior que 270, mas ele não pode passar de 360. Então, como esse ângulo tem que ser maior que 270 e menor que 360, nós podemos compreender que esse ângulo está no quarto quadrante, certo? E no quarto quadrante vem as informações dos sinais. Quarto quadrante, seno é negativo, cosseno da horizontal é positivo. Então, esta informação serve apenas para lhe informar qual o quadrante que se encontra aquele ângulo. Beleza, quarto quadrante. E para que saber o quadrante? Para poder dizer o sinal, só isso. Muito bem, agora, dessa relação fundamental, cara, você tem duas incógnitas. Uma delas é o seno e a outra é o cosseno. Beleza, então, para que serve essa relação?
se a questão dá o valor do seno, com ela tu consegue descobrir o cosseno. Claro, meu amigo, você tem uma equação com duas incógnitas. Se eu dou o valor de uma delas, você vai descobrir o valor da outra. E é exatamente isso que essa questão fez. Veja bem, ele pede o seno, mas se ele pede o seno, ele vai ter que dizer o valor do cosseno. Será que ele disse? Tá ali, ó, cara, cosseno é 3/5. Então o que você vai fazer? No lugar do cosseno você coloca 3/5. Então vai lá, ó, usando a relação fundamental, seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1, o que você coloca no lugar do cosseno? O valor dele, 3/5. E aí, meu amigo, o que vem daqui por diante é matemática básica. 3/5 ao quadrado, parênteses, para poder dizer que tanto 3 quanto 5, os dois estão elevados ao quadrado. 9/25. Passa para o outro lado, subtraindo, operação inversa, né? E aí, 1 menos 9/25, para fazer uma diferença de frações, você tem que fazer MMC. Mínimo múltiplo entre 1 e 25 é o próprio 25. Aí vem a regrinha, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Vamos ver, 25 por 1, 25. 25 vezes 1 continua 25. Mais uma, 25 por 25, 1 e 1 vezes 9, 9. Fazendo a diferença, 16/25. E operação inversa da potência é a raiz. Mas agora você não pode esquecer de colocar o mais e menos na frente da tua raiz. Bom, e na outra linha você vai ter que escolher qual dos dois sinais. Ou você considera o valor positivo, ou você considera o valor negativo. E aí é que entra aquela informação do quadrante. Você quer calcular o valor de quem? Do seno, não é? Seno no quarto quadrante, ele é positivo ou ele é negativo? Eu ouvi, negativo, isso aí. Por isso que você considera o valor negativo. Então o seno, tirando a raiz quadrada, né? 16/25 é 4/5, porém menos 4/5 pelo fato dele estar no quarto quadrante. Firmeza, gurizada. Vamos lá, mais uma então. Vamos ver as inversas, né? Cara, seguinte, são 3 razões trigonométricas: seno, cosseno e tangente. Cada uma delas tem a sua inversa. E quando eu digo inverso, cara, é para inverter, não é para trocar de sinal. Trocar de sinal é o oposto. E inverso é o de cima desce e o de baixo sobe. Bonche, bonche. Não, esquece, desculpe. Ó, quem é a inversa do seno? A inversa do seno é cossecante. Quem é a inversa do cosseno? Secante. A pessoa, eu vou confundir. Não, tu não vai confundir. É só lembrar que não é não é co. Ou seja, a inversa do cosseno não é cossecante. É o inverso do cosseno, é secante. E a inversa do seno, cossecante. Ou seja, essas inversas, você consegue encontrar o valor delas no teu próprio círculo trigonométrico, né? Relembrando que fez um ângulo alfa, você tem na vertical o seno dele. Você tem na horizontal o cosseno dele. Você tem naquela reta paralela com o eixo do y os valores da tangente. Está aqui, ó, valor da tangente. E como é que você encontra a tangente? É só prolongar o valor do teu raio, prolonga o raio até encostar na reta da tangente. Toda essa altura é exatamente a tangente do ângulo, né? Beleza. Agora, as inversas do seno, do cosseno e da tangente, você consegue também encontrar no círculo através dessas retas. Cotangente, assim como a tangente é paralela com o eixo y, a cotangente vai ser paralela ao eixo x. Lá em cima, no ângulo de 90 graus. E prolongando mais ainda esse raio, você vai encostar naquela reta horizontal, certo? Beleza. Onde ele encostou na reta horizontal lá em cima, é exatamente a cotangente de todo aquele ângulo, o valor da cotangente. Bom, secante é o comprimento que vai da origem até encostar na reta da tangente. Secante. E a cossecante é da origem até encostar na reta da cotangente, beleza? Cara, para falar bem a verdade, você precisa dominar e lembrar quem é a inversa de quem.
Por quê? Dificilmente as questões vão exigir que você tenha que encontrar os valores no círculo trigonométrico. O mais comum de aparecer nos vestibulares é que você tem que fazer a conta algébrica. Dado um valor, descobrir o valor de uma expressão, por exemplo. Agora, sabendo então, ó, inversa, digamos assim, ó, só um exemplo bem grotesco, ó, seno de um ângulo vale 3/5. Acho que foi isso que nós trabalhamos no outro slide, né? Seno é 3/5. Qual será então o valor da cossecante desse mesmo ângulo x? Cara, cossecante é o inverso do seno, não é? Beleza. Se o valor do seno é 3/5, a cossecante é só inverter. Sobe o 5, desce o 3, ou seja, 5 sobre 3, 5/3. Não troca de sinal, só inverte a tua fração. Ou seja, você nunca vai encontrar na tabela trigonométrica essas inversas. Não vai encontrar. Tu só vai ter na tabela trigonométrica o seno, o cosseno e a tangente. Tá, mas isso é questão de pedir qualquer uma dessas inversas. Tu vai pegar o valor do seno e inverter. Tu vai pegar o valor do cosseno e inverter. Tu vai pegar o valor da tangente e trocar de sinal. Não, inverter também, certo? Beleza. Agora, como eu te falei, temos outras duas relações que derivam dessa relação fundamental. Vejamos. Ó, relação fundamental é seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1. Beleza. Como isso daqui é uma equação, é uma balança em equilíbrio. Se tu fizeres alguma coisa de um lado da tua igualdade e fazer a mesma coisa com o outro lado, o equilíbrio é mantido. O que nós vamos fazer é dividir todo mundo por cosseno quadrado. Se você divide todo mundo por cosseno quadrado, tanto de um lado da tua igualdade como do outro lado, vai lá, seno quadrado dividido por cosseno quadrado. Nós já vimos numa outra aula que seno sobre cosseno é tangente. Mas como todo mundo está ao quadrado, tangente ao quadrado. Me diga, qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Então, cosseno quadrado dividido por cosseno quadrado é 1. E 1 sobre cosseno. O inverso, 1 sobre qualquer coisa, é o inverso dessa coisa. E aí, quem é o inverso do cosseno? É cocô? Não. Não é cossecante, é secante. Ou seja, essa daqui, ela é uma relação fundamental que deriva daquela lá, de seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1. Então, tangente quadrado mais 1 é igual a secante quadrado, certo? Agora, você pode também, ao invés de dividir todo mundo por cosseno quadrado, você pode fazer essa divisão por seno quadrado de x. Mais uma vez, pega a própria relação fundamental e divide todo mundo de um lado e todo mundo do outro lado por seno quadrado. Vai lá, seno quadrado sobre seno quadrado. Cara, qualquer número dividido por ele mesmo vai dar 1. 1. Cosseno sobre seno. Ah, é a tangente. Não. Tangente é seno sobre cosseno. O que tu tem aqui é o inverso. O cosseno está em cima e o seno está embaixo. Vem cá. Quem é a inversa da tangente? Cotangente. Só que ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque todo mundo está ao quadrado. Então, cotangente ao quadrado. E do outro lado, 1 sobre seno quadrado é o inverso do seno. Quem é o inverso do seno? Cossecante. Mais uma vez, elevado ao quadrado. Ou seja, da própria relação fundamental, se você dividir todo mundo por cosseno quadrado, você encontra essa. Se você dividir todo mundo por seno quadrado, você encontra outra. Agora, para que servem essas outras relações? Seguinte, com apenas um dos valores. Como assim? Por exemplo, só o seno. Eu dou para vocês só o seno. Só com esse valor, você tem condições de determinar todos os outros, usando essas relações fundamentais. Se eu dou para vocês apenas o valor do cosseno, só com o valor do cosseno é possível determinar todas as outras razões. Só com a tangente, aí tu descobre a secante. Sabendo a secante, pega o inverso dela e tu vai ter o cosseno. Tendo o cosseno, tu descobre o seno. Enfim, só com um dos valores
você tem condições de determinar todos os outros valores das outras razões. São 6. 3 são inversas e 3 são diretas. Quais são as 3 diretas? Seno, cosseno e tangente. Invertendo cada uma delas, secante, cossecante e cotangente. Beleza, meus amigos? Bom, vamos ver um exercíciozinho aí, vamos ver se vai ou não vai. Aí, ó, temos aí, calcule o valor de y. Qual é o y? É essa expressão. É tangente vezes cosseno sobre 1 mais cosseno vezes 1 menos cosseno. Mas ele te deu o valor de uma delas. Qual o valor que ele deu? Ele deu o valor da cotangente. E essa inequação, o que tu tem para resolver nela? Nada. Essa inequação, ela só serve para que você saiba dizer qual é o quadrante. Por quê? Para poder dizer o sinal. O que está escrito aí? O teu ângulo x tem que ser maior que π. O que é o π? 180. Maior que 180, mas ele não pode passar de 270. Qual o quadrante? Deixa eu fazer aqui uma bola. Qual o quadrante? Você tem ângulos maiores do que 180, mas menores que 270. É o terceiro quadrante. E no terceiro quadrante, os valores do seno. Os valores do seno estão na vertical. Os valores do seno estão na vertical. E aí, na vertical, seno, terceiro quadrante, são positivos ou são negativos? Está aqui embaixo, não está? São esses valores que são valores negativos. Já os valores do cosseno, você encontra na horizontal e ele também é negativo. Seno negativo e cosseno também negativo, a tangente vai ter que ser o quê? Negativa. Não, faz a regrinha de sinal. Seno sobre cosseno. Menos com menos vai dar o quê? Vai dar mais. Se o seno é negativo e o cosseno também é negativo, menos com menos vai acabar dando mais. Onde é que tu localiza o eixo da tangente? O eixo da tangente você localiza nesta reta com os valores da tangente. E prolongando para cá não vai rolar, você vai ter que pegar o rabo dela e aí tu vai ver que vai ser um valor positivo, lá em cima, né? Terceiro quadrante, tu não faz o prolongamento, porque tu nunca vai encontrar a reta da tangente. Pega no sentido contrário e aí tu vai ver que ele vai ser um valor positivo, né? Bom, mas antes de substituir os valores, tenta simplificar a tua expressão. Como assim? Por exemplo, tangente. Tangente você pode calcular como seno sobre cosseno. E aí vai acabar cancelando cosseno com cosseno, já que é vezes cosseno, não é? E no denominador, isso aqui não está te lembrando o produto da soma pela diferença? Produto notável, cara. A mais B vezes A menos B. Essa multiplicação é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Da onde que sai essa multiplicação? Olha só, dupla distributiva. Primeiro, 1 vezes 1. Vai dar 1. Tá aqui, ó, 1. 1 vezes menos cosseno. Menos cosseno. Cosseno vezes 1. Cosseno, que acaba cancelando. Menos cosseno mais cosseno, cancela. Por isso que o desenvolvimento são só 2 termos. O quadrado do primeiro, 1 vezes 1, menos o quadrado do segundo. Por que menos o quadrado do segundo? Cosseno vezes menos cosseno. Regra de sinal, mais com menos é menos. Cosseno vezes cosseno, cosseno quadrado. Prof, relação fundamental, né? O que é 1 menos cosseno quadrado? Olha só a relação fundamental. Seno quadrado mais cosseno quadrado é igual a 1, certo? Agora, passa o cosseno quadrado para o outro lado. Olha só. Passa o cosseno quadrado para o outro lado. 1 menos cosseno quadrado. O que é isso? Seno quadrado. E aonde que apareceu 1 menos cosseno quadrado? Aqui, ó. 1 menos cosseno quadrado, você vai botar apenas seno quadrado. Está aqui no denominador, ó. Bom, o que resultou lá em cima? Após tu cancelar cosseno com cosseno, sobrou apenas seno. E aí, seno sobre... O que é isso daqui? Seno quadrado. Então é seno sobre seno quadrado. Ou seja, cancela o seno e você vai ter 1 sobre seno. O que é 1 sobre seno? É o inverso do seno. Quem é a inversa do seno?
cossecante. Portanto, meus amigos, toda essa expressão é, na verdade, apenas cossecante. Então, muito menos trabalho você vai ter agora, porque basta você encontrar o valor da cossecante e acabou a história. E ele deu o valor de quem? Da cotangente. Usando aquela relação fundamental, ó, já vimos que, qual a relação fundamental que nós temos nessa? Você tem a relação fundamental cossecante ao quadrado, cossecante quadrado mais cossecante quadrado é igual a 1 mais cotangente quadrado. 1 mais cotangente ao quadrado, certo? É só dividir todo mundo por seno quadrado lá na relação fundamental. A gente acabou de ver no outro slide. Beleza. Passa o 2 que está como raiz, está como potência, passa com operação inversa, tirando raiz. Já foi feito isso de uma maneira mais resumida, né? Então, cossecante é mais ou menos raiz quadrada de 1 mais cotangente. Como foi dado o valor da cotangente, coloca no lugar dela, coloca no lugar da cotangente o valor dela. Quanto é que vale? 24 sétimos. Então, 24 sétimos ao quadrado, 576 sobre 49. Mais 1, você vai ter 625 sobre 49, cuja raiz quadrada é mais ou menos, então, 25 sobre 7. Tirando a raiz quadrada de 625 é 25, e tirando a raiz quadrada de 49 é 7. Aí você fica com aquele impasse, né? Mais ou menos. Qual dos dois que eu devo considerar? Bom, aí que vem a informação do quadrante. Qual é o quadrante que nós temos? Terceiro. No terceiro quadrante, o valor da cossecante é o mesmo valor do seno. Por quê? Porque é a inversa dele, não é? Qual é o valor do seno aqui, ó, no terceiro quadrante? É negativo. Então a cossecante também será negativa. Portanto, o valor do y, ó, como x é do terceiro quadrante, vale a resposta negativa. E a resposta negativa é menos 25 sobre 7. Certo, meus amigos? É isso daí. Agradeço a atenção de todos. Quer saber um pouco mais? Então, acompanha todas as aulas que nós temos aí. E fechamos agora o conteúdo de trigonometria. Círculo trigonométrico, razões trigonométricas, inversas, como encontrar os ângulos no círculo trigonométrico, como encontrar os valores de seno, cosseno e tangente, fazer transformações de ângulos em graus e radianos, a relação fundamental da trigonometria e as inversas trigonométricas, né? Secante, cossecante e cotangente. É isso aí, galera. Bons estudos. Um abraço. Fica com Deus. Beijo. Isso aí.